Marlise. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Marlise Matos, professora de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e integrante também do coletivo UFMG pela Democracia. Eu vim solicitar aqui, como sugestões de encaminhamento, primeiro que a nossa Assembleia e os professores que estão aqui reunidos, a gente endosse uma nota de repúdio, né, clara à PEC 55, né, que a gente elabore uma nota e a publicize, repudiando de maneira veemente, né, o desmonte da educação pública no Brasil, que é disso que se trata, né, e também o desmonte da ciência e tecnologia, né, não só apenas na área da educação. Quero convidar os colegas para consultarem uma simulação feita pela UFMG, pela ProPlan da UFMG, que identificou, fazendo os últimos anos de orçamento dessa universidade, se fosse aplicada essa PEC, né, à UFMG, a UFMG perderia, de 10 anos de orçamento, 775 milhões de reais, que correspondem a 4 anos dos 10 anos. Nós teríamos que viver durante 10 anos com apenas 6 anos de orçamento. Essa simulação não é um exercício de ficção científica, é baseada nos dados orçamentários, e agradecemos, inclusive, a reitoria por ter disponibilizado essa simulação para que a gente possa, né, evidenciar, de fato, com números, né, com dados, que somos professores e pesquisadores, o impacto que uma medida dessa natureza teria sobre a UFMG, que é aquilo que nos interessa, que nos traz aqui. Então, eu gostaria também de pedir a solicitar, né, como um dos encaminhamentos, que a gente pudesse refletir, sobretudo, a partir do sentido do indicativo de uma greve geral também para o dia 11, ou, no mínimo, de uma paralisação, com essa sugestão que eu acho criativa e que mobiliza a mídia, que está, mais uma vez, silente, apagada. Hoje são 153 universidades públicas e uma privada, que é a PUC de Minas Gerais, já ocupadas pelos estudantes. Aqui, eu quero deixar o meu agradecimento pela coragem dos estudantes desse país, secundaristas e universitários, que estão enfrentando, como nós deveríamos estar, com a coragem que deveríamos estar, essa luta que é contra a população brasileira. Então, eu quero pedir aí uma menção, né, no sentido da PEC e no desmonte da ciência e tecnologia, e um abraço como sugestão, como já foi feito aqui, à faculdade, o campus da saúde, lá no centro da cidade. Obrigada. Professor Marcos, da Medicina. Marcos. E, em seguida, a professora Daniela, da Faculdade de Direito. Primeiro, eu queria avisar, Marcos, da Medicina, eu sou professor aposentado, infelizmente, então eu vou dar opiniões que talvez eu não vou ser muito envolvido. Então, tenho que fazer essa ressalva. A segunda questão que é importante é que está sendo passada uma sacola aí com o pessoal para contribuição para as ocupações. E eu vou começar lendo um negócio velho, quase que mais do que a fome, mas que sempre se torna atual, né? Primeiro, levar os negros. Não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levar alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prender os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarrar os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu já não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Não precisa dizer de quem é. E a minha pergunta é exatamente essa: o que é que nós vamos esperar para nos mobilizar? Pode ser que, quando a gente o fizer, já seja tarde. E isso aconteceu recentemente no próprio processo de golpe realizado no Brasil. Eu queria dizer mais que, olha, quem está do nosso lado já contra essa PEC? Só de Universidade Federal, Conselhos Universitários, que eu consegui pegar assim rapidamente
A Universidade Federal de Minas Gerais, o Conselho Universitário já se posicionou contra a PEC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de São Paulo, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Superiores, a Associação de Magistrados Brasileiros, a Associação de Juízes Federais, a Associação de Auditores da Receita Federal, o Conselho Deliberativo da Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e inúmeras outras entidades, inclusive CNBB. Então, me parece que é preciso que a gente dê uma resposta. Eu não estou defendendo que a gente faça uma resposta que a gente não tenha força para bancar. A gente tem de ir crescendo, porque eu acho que a luta que a gente vai ter com esse governo é uma luta contra a ditadura. E eu não sei se vocês estão sentindo como eu, que nós entrávamos na luta da ditadura, e eu participei de muitas, junto com a PUB, junto com todos os professores dessa universidade, e que a gente tinha alguma certeza de que nós íamos ganhar. Mas com a adesão do STF ao golpe, a gente não tem mais nenhuma certeza nesse Brasil. A única coisa que vai nos dar certeza é aumentar a nossa força. E assim eu acho que a gente tem que ir de mobilização em mobilização até que a gente consiga realmente um grande movimento para, pelo menos, barrar essa PEC, que é a PEC da miséria, a PEC do retrocesso, a PEC da ditadura. Obrigado. Professora Daniela, Faculdade de Direito. Boa tarde a todas e todos. Aliás, a todos, porque todo não tem pedaço. Eu queria, em primeiro lugar, registrar que o grupo de professores da Faculdade de Direito, e aqui também grupos de estudantes de trabalho e resistências, né, que já se instalam há muitos anos, vem acompanhando os sistemas de ocupação, e a gente tem dado, no papel extensionista, apoio jurídico e de mediações. O Sistema Polo de Cidadania também já foi acionado para mediação. Então, portanto, a universidade também tem que aproveitar esse momento, essa inflexão, para fazer presente, inclusive dando suporte àqueles que precisam e estão sendo vulnerabilizados, agredidos, abordados de modo inadequado e, às vezes, vilipendiados em seus direitos fundamentais. E isso incluindo crianças e adolescentes. Então, portanto, está na hora da gente organizar um esquema de união dos nossos projetos extensionistas, e, mesmo que sejamos de greve, não deixamos de ser cidadãos para apoiar as ocupações. E também a gente pensar como lidar com diversas situações que são, de fato, inusitadas. Então, por exemplo, na minha unidade, os alunos resolveram fazer a ocupação, pelo menos no dia 11. Não está deliberado para frente, né? Até porque a gente não toma como tema deliberações com 20 anos lá com a faculdade. Então, pode ser que mude de opinião. Bom, mas atalhando o assunto, veja bem, o que acontece? Quando nós não estamos paralisados, nós estamos, na verdade, obstruindo o direito desses alunos se reunirem, se manifestarem e também se organizarem para a resistência. Eu fui tomada por ira no dia da Assembleia, na minha unidade, porque alguns colegas estavam marcando prova, segurando alunos com prova, e eu desci lá embaixo falando que isso era um obstáculo à democracia e que, portanto, não combinava também com o esquema democrático, né, esse tipo de prática. Então, portanto, me parece que é conatural que a gente se enlace em rede a todas as greves que estão acontecendo, as greves dos estudantes, as greves dos técnicos em educação, e nossa greve tem que se alinhar deles. Por quê? Porque, senão, nós viramos o fura-greve. Nós vamos virar, nós quebramos, na verdade, o eixo, que é um eixo do coletivo. Ou alguém acha, porque aqui é professor, tem adicional de dignidade humana. Eu não acho que nós temos adicional de dignidade humana, não. Nós somos trabalhadores como todos eles e ameaçados também como os consumidores da educação. Aliás, quero propor também, já como que a gente faça dos dias de paralisação ou de greve momentos, entendeu, em que a gente se volte para a sociedade. Eu estou militando desde muito tempo na base, às vezes até sem comunicar a universidade, para não sofrer retaliação e discriminação.
Entendeu? Faço educação de base. Estou em escolas públicas municipais de ensino fundamental, debatendo a PEC 241. Peguei dados do IBGE e os nossos estudantes da Escola Municipal Carlos Lacerda, governador Carlos Lacerda, têm dados científicos para apresentar para os senhores. Os senhores vão se assustar. Eles vão mostrar para o senhor que o crescimento populacional já vai gerar um retrocesso e impacto orçamentário pro rata no Brasil, coisa que nenhum cientista que teve coragem de provar. Eles, com seus estudos primários, já fizeram análise da PEC 241 e vão mostrar em números, com suas continhas básicas, que ela é um mecanismo pérfido para atendimento e para estrangulamento de investimentos e custeio na área da saúde e da educação. Então, assim, os meninos de 12 anos de idade, a professora que falou que não está bem, eu vou convidá-la para ir comigo acompanhar, porque nós estamos fazendo os estudos, análise séria, análise científica, com dados do IBGE e metodologia científica. Quero, inclusive, que eles venham debater aqui na UFMG, porque eles não estão sendo ouvidos, né? Os estudantes do fundamental de hoje são secundaristas de amanhã. E eles, eu olhei na cara deles, eles é que vão ser prejudicados pelos 20 anos de sucateio de educação. Eu olhei para um olho de uma menina e falou, quero ser advogada como a senhora, professora. Eu olhei para ela e falei assim, como é que eu vou prometer para ela que ela pode ser o que ela quiser ser? Como é que eu posso prometer para ela? Eu só tenho mais 10 anos, nem tenho 10 anos de cota. Eles estão sucateando, e eu tenho que falar a verdade com ela, a PEC 241 vai pegar você diferente do aluno do Bernoulli, você não vai ter a mesma chance. Eu não vou fazer isso, eu não vou enganar nenhuma criança, e eu estou trabalhando em extensão com essas crianças, quero que a gente escute essas crianças, além dos secundaristas. Os secundaristas estão se organizando, tem grêmios, essas crianças não têm, elas precisam ser ouvidas. Também precisamos nos alinhar com os Sindiúte, professores da educação. Por favor, quem ama eduque, a gente está fazendo equivocado, nós temos que alinhar todas as greves, e se a gente não estabelecer greve imediata, a gente vai estar, na verdade, sufocando outros movimentos. Eu não quero ser pelego, eu não sou fura-greve de ninguém. Professora Guiomar, do ICI, e em seguida o professor Claré, da veterinária. Gente, eu vou pedir que vocês atenham ao tempo, que ele está extrapolando um pouquinho, e nós temos prazo para isso, inclusive para cumprir o que foi combinado. Eu vou ser breve, porque já falaram quase tudo que eu queria. Eu só queria propor, fazer umas propostas rápidas de encaminhamento, porque eu acho que a Assembleia começa a esvaziar e a gente não encaminha. Então, eu vou usar minha fala só para fazer proposta de encaminhamento. A primeira proposta é que a APUB coloque integralmente a sua estrutura financeira, jurídica, de pessoal, a serviço desse movimento, inclusive a serviço da mobilização estudantil. Então, eu acho que a minha primeira proposta é o como. Colocar a estrutura da PUB, né, nesse movimento de luta, que é a ocupação estudantil, mas ele é de todos nós, é de técnico, é de professor, criando aqui uma comissão, inclusive convidando alunos, a representação do DCE, dos Ocupas, para a gente colocar a estrutura da PUB a favor desse movimento que é de todos nós. Estrutura total de recursos, de dinheiro, de imprensa, tem recurso, tem dinheiro, e nós precisamos que a PUB mobilize, então, não só para o dia 11, transporte do campus, para a gente abraçar a medicina, para a gente ir na faculdade de educação e pagar uma assessoria de imprensa competente para a gente furar esse cerco dos jornais, da televisão, meter bronca. Então, minha proposta é isso. Pessoal, grana, jurídico, toda a estrutura da PUB para o nosso movimento. Só isso. Bem, pessoal. Professor Claré. Infelizmente, eu estou numa categoria horrorosa, que é o tal do aposentado. Mas eu não ia até passar na fala, porque depois dessas duas últimas, o que eu ia ponderar, se nós não levarmos esse movimento para o resto da sociedade,
nós não vamos chegar lá. Essa luta não é só nossa, é da sociedade brasileira. O desenho é de um desmonte completo, algo que nem a ditadura conseguiu. Nem a ditadura conseguiu fazer o que esse pessoal está fazendo. Parece que tem alguma coisa urdida em algum caldeirão de maldade por aí, que não deixaram nem esfriar o cadáver e já jogaram essas PECs. Então, se nós, e aqui eu estou falando depois de 48 anos e algumas coisas de trabalho e tal, temos que levar e explicar o que significa isso mesmo para a população, para o chão de fábrica, porque esse pessoal é que precisa mais dessa universidade. Então, é nossa obrigação, é nossa responsabilidade levar essa discussão para fora da universidade. Eu estou achando ela muito prisioneira da academia. Então, acho que vamos em frente. E por último, estou satisfeitíssimo com essa assembleia massiva. A PUB está de parabéns, de estar aderindo mesmo à luta e colocando sua infra a serviço da boa política. Até mais. Armando do ISEX. Em seguida, o professor Vander, da FALE. Faltam poucas pessoas para falar. Eu vou limitar em 2 minutos para que todo mundo tenha direito. Vocês permitem? Estão encerradas as inscrições. Estão encerradas, a pedido estão encerradas. 2 minutos para cada um, eu vou ser rígido com esse tempo. Pode começar os 2 minutos comigo mesmo, eu quero ser rápido. Então, eu ouvi muita coisa boa, tenho visto muita coisa boa, estou gostando demais da postura dos estudantes, não só aqui da UFMG, mas dos secundaristas em geral. Então, de parabéns, o meu elogio, viva a rebeldia da juventude, que está fazendo um grande serviço por nós. Eu sou favorável, eu já cheguei a fazer essa proposta antes, em grupos menores, a esse abraço ao campo da saúde. Eu acho que é a coisa mais fantástica que a gente pode fazer. Em 98, nós tentamos fazer um abraço a esse campus da Pampulha aqui, não deu certo, não, mas na saúde nós conseguimos. Faltou um pouquinho. Tudo bem, tudo bem. Deu muito certo. Só um instante. Em termos de mobilização, mas realmente faltou um pouquinho, mas vamos lá. A saúde nós vamos fechar lá. Vejam bem, eu acho só, colocando assim, um contraponto a algumas das últimas falas, vamos devagar. Então, meu apoio integral, vocês podem contar comigo no que for necessário para essa paralisação do dia 11. O resto a gente vê depois, com calma. A gente precisa de união. Nesse momento é união. Professor Vander. Boa tarde a todos. Acho que eu inicio, então, na linha final aqui do professor Armando. Eu acho que, nesse momento, o que a gente mais precisa é de união, que é algo muito difícil de se construir. Nós temos, há muito tempo que a gente não vê uma assembleia nossa com esse número, então, eu acho que, isso, certamente, nós não temos as mesmas opiniões. Nós temos, então, que construir o que seria um consenso para que haja encaminhamentos. Por exemplo, até agora só tem um encaminhamento de uma eventual paralisação no dia 11. Não? Tem outros encaminhamentos? Tá, ok, então, ok. O que eu gostaria de falar, na verdade, é o seguinte: eu acho que nós estamos em um momento que é um dos mais delicados que a gente viveu, que a gente vive atualmente. A conjuntura, ela não nos é muito, digamos, otimista. Nós temos um governo conservador com projetos e com uma maioria muito grande no Congresso. Pelo que eu li, a PEC já tem mais ou menos uma agenda para ser votada até 12 de dezembro. Nós temos um desgaste que nós precisamos admitir das esquerdas e dos movimentos sociais no país. Sim, eu adoraria que tivesse um desgaste da direita, mas o que eu estou vendo
O que eu estou vendo é um contrário. Um momento, por favor. Existe um Um momento. Eu posso falar? Eu acho que democracia, e eu gostei, pelo menos, do final da peça, se nós entendemos, foi que a gente precisa argumentar e respeitar os colegas. Se a construção nossa... Né, eu não tenho certezas absolutas nenhuma para passar aqui. Eu vim aqui disposto a conversar, a encaminhar e a construir um movimento que eu acho que é extremamente necessário. Nós estamos falando muito da PEC, tem pessoas que não entendem a PEC. Eu já li muito sobre a PEC, sou contra a PEC, a CNBB é contra a PEC, o DIEESE é contra a PEC, tem inúmeros artigos que estão aí, basta ir no Google, que a gente vai ver inúmeros artigos descrevendo o impacto da PEC nos próximos 20 anos. Né? Professor, o Conselho finalize. Nacional de Saúde. Tempo. Então, existe um consenso sobre isso, mas existem outros problemas. Existe o problema da dívida pública, existe a auditoria cidadã da dívida, que precisa ser discutida junto com os encaminhamentos aqui. Ou seja, o que a universidade, na minha opinião, precisa encaminhar são propostas alternativas inteligentes, porque o momento não é favorável. Ou nós encaminhamos e construímos propostas inteligentes no nível das universidades, junto com a CNBB, junto com o Fórum de Reitores, junto com as organizações estudantis. As ocupações são muito bem-vindas, mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos saber que uma das alternativas para conseguir recursos fundamentais para o equilíbrio fiscal é aprovando a auditoria cidadã da dívida, que foi feita no Equador, foi feita na Grécia e foi vetada pelo governo anterior. Foi vetada pela Dilma, está sendo vetada de novo por esse governo, e nós sabemos que isso é uma alternativa, sim, para recursos, para equilibrar o orçamento. Nós temos também que admitir que nós precisamos ter alternativas para o equilíbrio fiscal do país e econômico. Tempo. Não é a PEC, não é a PEC, mas nós precisamos construir aqui propostas inteligentes para encaminhar. Wander, caso contrário, tempo. Nós vamos ser derrotados. Tempo. Professor Elias. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu, pessoalmente, estou comemorando o fato de poder estar participando dessa Assembleia, né? Porque a gente chegou a ter uma discussão no ICB que a gente precisava de desinterditar o debate, que a gente precisava de tirar para fora da sala a intolerância que foi um pouco explorada na abertura inicial aqui da peça do Bertolt Brecht, né? De chamar a diretoria de pelega, de chamar as pessoas que consideram essa diretoria de auto-excluídos, de agitadores, picaretas, etc. E tal. Então, eu acho que a gente conseguiu, de certa maneira, com 2 ou 3 atos de má educação, que já estão superados, superar essa situação, e estamos fazendo um momento privilegiado do movimento docente da universidade. Nesse sentido, eu quero encaminhar as seguintes propostas, bem objetivamente. Paralisação no dia 11, consolidar aqui nessa Assembleia a proposta de paralisação no dia 11, que ela seja aprovada aqui e que a gente consiga construir a paralisação. Concordo com alguém que já fez a sugestão de que vai dar visibilidade nesse momento de paralisação, um abraço ao campus da saúde, porque, por causa da localização no centro, toda a história que tem a ver com o próprio movimento docente da universidade. Estou sugerindo o nome da colega, que é Estela, me parece, que leu uma nota aqui, em que ela foi além da saúde, da educação e da ciência e tecnologia, mas na nota que ela leu aqui, ela falava em seguridade social, falava naquilo que efetivamente é essencial, numa nota de repúdio, que eu acho que a Assembleia deve aprovar e deve endossar, a PEC 55, que está no Senado. Então, eu estou sugerindo o nome dela para poder participar da comissão que vai redigir a nota, se a nota for aprovada, ou que o texto dela sirva de espinha dorsal da nota, porque eu acho que é um texto que está muito bem elaborado e tal. Então,
Hein? Ela fala de Seguridade Social, senhorita. Seguridade Social é saúde, previdência e assistência. Apenas as pessoas que não conhecem o conceito de Seguridade Social é que pode falar uma barbárie dessa que você falou. Então, a professora... Um momento, vamos ter calma. A professora abrange na nota dela um leque significativo relativamente à PEC. Tá? E, portanto, eu estou apenas fazendo uma sugestão de que seja considerada a nota dela como uma nota que sirva de espinha dorsal para a nota dessa Assembleia. Que a gente elegeu uma comissão aqui para redigir a nota. Acabou. É tão simples isso. Então, a minha proposta é essa, e vou na linha do Armando, vou na linha do Wander, de que é importante a gente ser calmo. A Assembleia não é a última, a Assembleia é uma primeira que eu espero de uma série de assembleias. A luta não vai acabar no dia 12 de dezembro, no dia 13, e eu acho que o prudente é a gente aprovar a paralisação, fazer uma assembleia de avaliação do que a gente conseguiu construir no dia de paralisação. Aí sim, a gente pode eventualmente estar deliberando por desdobrar o nosso movimento em greve, ou então outro tipo de paralisação e tal. Mas, no momento, eu só me sinto seguro em propor e em votar aqui o dia de paralisação no dia 11, com avaliação posterior em nova Assembleia. E a Ciara? Depois só tem mais um inscrito. Só tem mais um inscrito, que é a professora Raquel, da farmácia, por favor. Tá. Eu gostaria de dar meu depoimento. Eu tenho acompanhado as ocupações desde a ocupação do CAD1 junto com os alunos. E uma das coisas interessantes que os alunos têm feito é debater e convidar pessoas para debaterem e atividades e tentar entender. Nenhuma paralisação, nenhuma ocupação, nenhum movimento ele ocorre sem uma bandeira, sem uma motivação, sem uma pauta específica. Na pauta das maldades não tem só a PEC, tem a escola sem partido, tem a reforma do ensino médio, e eu queria propor, nessa Assembleia, uma nota de apoio, uma moção de apoio à carta que circulou da SBPC, que eu gostaria de ler um trecho, não sei se vocês todos têm ciência. Então, só um pouquinho. Recebemos com uma desagradável surpresa a informação de que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, em sua reestruturação organizacional, ora em estudo, prevê deixar o CNPq, o FINEP, a AAB, Agência Espacial Brasileira, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, subordinada a uma coordenação geral de serviços postais e de governança e acompanhamento de empresas estatais. A SBPC, sai essa nota, e a qual pertencerá a uma diretoria com a mesma nomenclatura, que responderá à Secretaria Executiva do Ministério. Eu sou da área de artes. A área cultural ela se mobilizou quando foi fechado o Ministério de Cultura. Nós conseguimos retroceder isso. Eu não entendo como as universidades não paralisaram quando o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação foi fechado. Não entendo, não entendo. Tá? Então, eu acho que a nossa bandeira ela não é a bandeira só contra a PEC 55, mas é contra todo um pacote que nos vai fechar enquanto mentes de ciência, mentes de pesquisadores, pessoas de ciência, pessoas de pesquisa. É a mordaça na boca de professores que está começando lá no ensino fundamental e no ensino médio que vai chegar na gente. A gente não vai poder falar de teoria de evolução, né? A gente não vai poder falar de muita coisa. Então, uma coisa eu gostaria de pedir nessa Assembleia uma moção em relação a essa nota da SBPC e reforçar as palavras da Guiomar, pedindo que nós, como professores, e o nosso sindicato, nós apoiássemos as ocupações, uma moção de apoio às ocupações. Nós precisamos proteger nossos alunos.
proteger. Nós somos professores, nós somos educadores, nós precisamos proteger nossos alunos. A gente tem que proteger, porque esse Estado, ele está fechando o cerco, ele está violando regras básicas do Estatuto do Adolescente e da Criança, ele está acabando com o Estatuto, ele está, em nome de juízes, de procuradores, criando algemas em adolescentes. Então, nesse momento, precisamos proteger nossos alunos. A professora Raquel é a última a se manifestar, e depois nós vamos dar encaminhamento por conta de horário. Professora Raquel. Queridos colegas, como é difícil falar no final, né? Depois que tantos colegas já falaram parte dos sentimentos, parte das nossas indagações, parte daquilo que realmente fez com que essa Assembleia ficasse cheia do jeito que está. Uma coisa eu poderia dizer para vocês: os nossos alunos nos deram um baile. Eles realmente mostraram para nós o que é mobilização. Eu estou encantada, e agora há pouco recebi, lá da Faculdade de Farmácia, um pedido deles para que eu os apoiasse. Professora, vem para cá me apoiar. E aí, eu gostaria de sumarizar tudo que foi falado aqui de alguma maneira. Por exemplo, eu gostaria de pegar a fala da primeira professora de arquitetura, que virou e falou: vamos fazer uma ocupação inteligente, vamos fazer uma greve inteligente. Falar do que o professor Elias falou: gente, vamos parar e vamos rediscutir. A sociedade tem que mobilizar, toda a nossa sociedade tem que mobilizar. Né? É um momento único de grande crescimento nacional, porque todo momento de dor é momento de crescimento. E esse é o nosso momento. Então, eu gostaria de pedir imensamente que nós repensássemos o que eu vou fazer agora, porque eu não vou poder ficar na Assembleia. Eu tenho que voltar para a Faculdade de Farmácia para poder dar acalento, acolher os professores, os meus alunos da Faculdade de Farmácia, ir lá para conversar com eles. Então, depois que a gente resolver mesmo a nossa greve, que eu acho que vai ser quase que um consenso de todos nós, vamos, não é ficar em casa, como a maioria fica, por favor. Não adianta greve de professor com professor dentro de casa. Não adianta greve de professor com professor dentro do gabinete. A gente tem que ir até o aluno. A gente tem que saber da indagação dele. Nós temos que aprender com os nossos alunos e levar um pouco da nossa experiência a eles. É só isso que eu gostaria de deixar nessa Assembleia e agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado. Bem, nós vamos dar continuidade, então, a essa Assembleia, e eu vou fazer uma listagem aqui do que eu consegui, e vocês me desculpem se eu falhar nisso, de propostas que foram levantadas aqui. A primeira proposta, que inclusive ela está na chamada, é uma proposta de paralisação para o dia 11, né? Então, também existe, foi feita uma proposta aqui de uma nota, que seria uma nota não só de repúdio, como a professora Estela, não é? Ela propôs, mas também com que ela fosse construída com algumas outras pessoas, né? E também uma nota de apoio à posição dos alunos, né? Com uma proteção, com uma proteção jurídica e com um suporte financeiro para as nossas ocupações. E finalmente, não é? Você desculpa. Ah, claro, gente, claro. Gente. Mas a gente vai divulgar onde, se não for na imprensa? Não é? Só um momento. Professora. A senhora que sabe. Eu acho que pode. A Assembleia permite?
Professora, só, a senhora me desculpe, eu não entendi o seu nome. Não, professora, sim, mas é só para poder... Inês. Professora, eu lhe perguntei o nome para fazer um elogio. Tá? Professor? Deixa eu fazer um encaminhamento agora, porque nós temos um problema de horário, e eu vou tomar a liberdade de pôr em regime de avaliação já a posição que o professor Celso expôs aqui, que me parece de extrema serenidade. É um momento para sermos serenos, não é? Então, eu vou pedir licença para vocês para colocar em regime de votação essa nota de repúdio do professor Celso contra atos de violência praticados por qualquer um. Isso seria uma primeira posição que nós vamos tirar dessa Assembleia. É possível fazer isso? Eu posso colocar em regime de votação essa nota. Perdão, por favor. Não, a nota de repúdio, primeiro, a todo e qualquer ato de violência e agressão. Não. Questão de encaminhamento, eu acho que a nota de apoio às ocupações pode trazer a expressão que o Celso está colocando, que é repúdio a toda e qualquer violência, acabou. O encaminhamento é esse. Só um momento, gente, vamos fazer organizado, que a gente resolve isso rápido. Nota de apoio. As ocupações. Só um momentinho. Dá um tempo só para formalizar aqui as questões. Pois não, professora. Só um momento, gente. Agora é o momento que, se a gente não tomar cuidado, a gente não fecha a Assembleia. Por favor. Só um momento. Só um momento. Vamos resolver o que está em ordem, depois a gente abre, nós vamos fechar tudo de forma razoável. Só um instante, Deise. Por exemplo, Deise. Foram feitas duas propostas. Uma delas é a questão de nós mantermos assembleias semanais da FUVH para debate e acompanhamento de cultura, e uma segunda que é a iniciativa de greve no artigo de 11. Então, só um momento. Espera um pouquinho. Só um momento, só um instante, gente, momento.
Indicativo de greve. E com a outra? Uma assembleia, outra assembleia, semana que vem. Pessoal, deixa eu fazer só um momento, por favor. Só um momento. A assembleia de greve tem que ser específica. E outra coisa, nós temos hoje um instrumento de consulta, que é um instrumento de consulta eletrônico. Só um momento. Gente, deixa eu falar, depois você se... O instrumento de consulta eletrônico, ele pode ser usado para marcar uma assembleia. Tá? É claro. Não adianta... Um momento. Hoje nós temos 400 pessoas aqui dentro. Vocês acham, só um momento, vocês acham que nós vamos continuar conseguindo colocar 400 pessoas aqui dentro semanalmente? Essa é a pergunta que fica. Um momento. Estou pedindo encaminhamento aqui. Atenção. No grito não, gente. Faz favor. No grito não. Eu estou pedindo uma questão de encaminhamento à mesa, porque eu acho que a gente estava caminhando numa boa direção. A Estela tinha levantado o seguinte: algumas coisas já são mais ou menos consenso e não haveria divergência para poder ser debatido. Por exemplo, paralisação no dia 11, consenso. Nota de apoio às paralisações e repúdio à repressão, consenso. Nota de repúdio à emenda... nota de apoio às ocupações e de repúdio aos atos de violência que venham a acontecer contra os meninos. Nota de repúdio à PEC 55 no Senado hoje. Nota de repúdio ao rebaixamento da SPPC e a transferência do Ministério da Ciência e Tecnologia para uma área lá das comunicações. Tudo isso, o único ponto que nós temos uma real e efetiva divergência já manifestada pelos oradores é se a gente vai fazer a paralisação no dia 11, com abraço ou não lá no campus da saúde, e se esse dia 11... com eles estará se deflagrando a greve geral ou não. Eu acho que a divergência está posta aí. Sim. Exato. Eu acho que é isso que precisa de ser decidido pela Assembleia. As outras questões, eu sugiro no encaminhamento que o Martinez consulte se a plenária está de acordo ou não. Depois coloca em discussão duas propostas. Ah, sim, isso aí sim. Já está tudo colocado. Como, Estela, esse encaminhamento que eu fiz contempla o encaminhamento que você tinha feito? Então, eu estou fazendo esse encaminhamento à mesa. Tá. Então, deixa eu ler o encaminhamento que foi feito pelo professor. Primeiro, o encaminhamento é um bloco, tá? No qual nós vamos votar a paralisação do dia 11, as notas de repúdio à violência, de apoio às ocupações, uma nota contra a PEC 55, uma nota de apoio à SBPC, tá? E vamos votar também o apoio material às ocupações, material e jurídico às ocupações, tá? É importante o apoio jurídico, nós vamos ter problemas com isso. Posso botar isso em regime de votação? Espera aí, vamos resolver esse problema e depois nós partimos para o próximo, gente. Podemos votar em regime de votação? Podemos? Eu vou colocar em regime de votação. Gente, é rapidinho, é só uma questão de encaminhamento. Nós estamos aqui para tomar uma decisão em relação ao rumo da nossa luta. Todas as outras propostas que vêm enriquecer, não é ótimo, a gente poderia deliberá-las posterior. A mesa deve separar, primeiro, a questão de qual é o rumo do nosso movimento. Nós vamos parar ou vamos fazer a greve? Essa é a decisão que essa Assembleia tem que tomar. Indicar a greve. Só um minuto. Essa é a grande diferença que tem aqui. Ou a gente vai só parar, ou a gente vai aprovar um indicativo de adesão à greve geral e chamar uma Assembleia específica.
Savana. Eu insisto... Savana, está bem claro o seu encaminhamento. Eu vou insistir na minha proposta de encaminhamento, que é votar primeiro que é consenso, depois votar que é dissenso. Depois vamos fazer a votação. Pessoal, vamos colocar em regime de votação, em bloco, a paralisação, as notas de apoio material e jurídico. Podemos fazer isso? Podemos? Então eu vou colocar em regime de votação. Eu acho que a gente pode fazer isso por... votos contrários a essa proposta, por favor, que se manifestem. Abstenções. Por unanimidade. Aqui, Martinez, deixa eu dar um aviso. Chegou aqui na mesa uma solicitação que o dinheiro da bolsa de doações para as ocupações seja encaminhado no fim da Assembleia à mesa, tá? Quem estiver coletando aí as... Aqui, ó. Favor entregar a doação das doações para ocupação aqui na mesa, é isso. Chegou, o rapaz me entregou aqui. Momento. Tá certo. Fala, Rodney. Eu não estou escutando. Chamar a próxima Assembleia. Pessoal, tá entendido. Tem que ser no horário de almoço lá. Eu não consigo escutar. Chamar a Assembleia, a próxima Assembleia é dia 11. Depois chamar a outra Assembleia. Pessoal, para finalizar, nós estamos quase no final. Eu pedi para fazer um encaminhamento. Ah, você vai fazer. Por favor. Você vai fazer. Estou pedindo para fazer um Só um encaminhamento. momento para a gente pacificar isso aqui, que senão... Um momento, gente. Professora, por favor, se identifique. Meu nome é Meili, sou professora da Escola de Educação Física. O momento é grave, tudo que a gente não precisa de agora para frente é nos dividirmos. Precisamos ter maturidade para isso. O meu encaminhamento é no sentido de que a gente, nesta Assembleia, tome a decisão coletiva, porque o sindicato é nosso, tome a decisão coletiva da data da nossa próxima Assembleia. E a cada Assembleia, a gente toma a decisão da data da próxima. Essa é a minha proposta e gostaria que fosse posta em votação. Só um momento. Que, por sinal, foi a mesma proposta encaminhada pelo colega. Foi a mesma proposta que foi encaminhada pelo Rodney. Outra proposta de encaminhamento? A Deise. Pessoal, só um momento, nós estamos nos finalmente. Eu pediria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, mais 10 minutos nós podemos encerrar isso aqui, de uma forma muito razoável. É só uma complementação, que nós tirássemos então para o dia 11, a próxima Assembleia, mas com o indicativo de pauta, na pauta, o indicativo que seria discutido a greve. Eu acho que isso é importantíssimo, nós alertarmos os nossos colegas que eles precisam vir para o debate, que eles precisam conhecer as propostas e se posicionarem a respeito da possibilidade de nós acenarmos para a sociedade como um todo, que nós estamos descontentes com as propostas que estão nos atacando. Obrigada. Por nada. Bem, vamos fazer um encaminhamento? Isso. Pessoal. Tá. Pode. O último... Tá. Pessoal, só um momento. Professora... Juliana.
Da arquitetura. É só discordar um pouquinho do último encaminhamento. A gente, na arquitetura, discutiu que é importante, no dia 11, a gente não ficar ensimesmado dentro da universidade. A gente tem que estar junto aos movimentos na rua. Então, não é dia de fazer assembleia aqui dentro. Sugiro a assembleia dia 10. Em vez da assembleia ser dia 11, fosse dia 10. Pode ser, ué. Proposta de encaminhamento, Martinez, pois que não. a próxima assembleia seja feita no dia 9, pela manhã, muito cedo, no campus da Saúde. Ah, no dia 11, desculpa. No dia 11, pela manhã, no campus da Saúde. E logo após dia a 11, assembleia... gente, nós estamos aqui discutindo uma paralisação dia 10. Dia 11. Momento, desculpa, por favor. Desculpa. Momento. Atenção, olha aqui, a minha proposta eu vou complementar Pessoal, a proposta do colega ali, que seria de convocação da próxima assembleia para o dia da paralisação. Agora, em vez de ser depois do abraço ao campus da Saúde, a assembleia ser na parte da manhã do campus da Saúde. E eu vou adiantar uma outra questão em adendo à proposta dele, que um dos pontos de pauta a ser discutido nessa Assembleia do dia 9 seja o dia 11, desculpa, seja o indicativo de greve. Aí estaria sendo discutido nessa Assembleia do dia 11 um indicativo de greve, sim ou não, dependendo da composição que nós tivéssemos. E com isso nós não votaríamos aqui hoje a questão de greve, mas se quiserem podemos votar aqui hoje. E eu mantenho a proposta para o dia 11 ser ponto de pauta a discussão do indicativo de greve. Bem, gente, deixa eu fazer o... Professor? Lincoln, da EBA. Lincoln. Eu acho que a proposta da paralisação no dia 11 é forte, é consensual, mas eu acredito que são dois momentos diferentes, como a professora Juliana da Arquitetura falou. A gente está concentrado em paralisar e ir lá no campus da Saúde. Eu acho que essa assembleia deveria ser feita no primeiro dia útil, depois da paralisação, para a gente poder ver qual também foi o resultado no país. Porque seria perigoso nós assumirmos um papel de vanguarda. A gente não é vanguarda do Brasil. A gente vai Momento, junto, gente, por favor. Ou vai junto ou vai atrás. Professor, por favor. Ô, gente, por favor. Por favor. Qual foi o encaminhamento que o professor fez? Por favor, O encaminhamento é para que a próxima assembleia seja na segunda, dia 14. Não interessa. Ah, tem o recesso. Eu esqueci do recesso. 16. Dia 16. Dia 16. Então, eu sugiro que alguém faça uma proposta de viabilidade de assembleia e abraço simultâneo. Eu vejo muito difícil. Gente, nós estamos sofrendo um processo de esvaziamento. Vamos pelo relato da isso. saúde, tem 500 professores que não estão aderindo. A gente pode usar essa assembleia como uma mobilização para o abraço. A gente precisa disso. Abraço é difícil de chegar na hora. Eu sugiro que seja com o indicativo de greve, porque ele é polêmico, justamente para atrair quem está contra, quem está a favor, nas 9 horas no campus da saúde. Eu acho que é a melhor maneira da gente fortalecer o abraço. Eu posso tentar fechar isso aqui? O encaminhamento seria o seguinte: nós vamos fazer uma próxima assembleia no dia 11, com um indicativo de greve e um abraço ao campus da saúde. Essa assembleia seria feita no campus da saúde, na tentativa de atrair o pessoal do campus saúde para o movimento. Vamos fazer isso? Posso colocar isso em...
Só um instante. Só um momento. Algumas pessoas se manifestaram contra o indicativo de greve. Então, nós podemos fazer o seguinte, só um momento, gente. A próxima Assembleia, dia 11/11, um abraço ao Campus da Saúde, a gente já fecharia isso, e a gente deixaria para o final, que seria o último ponto, se a gente vai fazer nessa Assembleia, uma Assembleia chamando o indicativo de greve. Podemos fazer isso? Nós vamos resolver isso daqui em 5 minutos. Agora é resolver. Só um momento, Juliana. Juliana, eu não te escuto, minha filha. Juliana, pode falar daí. Nós não conseguimos, gente. Vamos encaminhar para o dia 11, Assembleia? Vamos. Não vamos conseguir, gente. Nós temos que jogar o jogo do possível, tá? Eu posso fazer o encaminhamento da próxima Assembleia para o dia 11? E um abraço à saúde. Eu vou pôr isso aqui em regime de votação. Vota contra, Savana. Ô, tá? Tá. Ô, meu Deus. Vou colocar em votação. Um momento. Gente, vamos colocar em votação uma Assembleia, ainda não vou decidir o dia, depois a gente decide o dia. Com um abraço ao Campus da Saúde, vamos? Vamos. Podemos fazer isso? Em seguida a gente vota o dia. Pode ser? Não. O pessoal não quer. Não. Ô, Martinez, sugestão de encaminhamento. Só um momento. Existe uma proposta na mesa, que é Assembleia no dia 11, com abraço no Campus da Saúde. Aí você abre para um encaminhamento a favor e um contra. Depois, tem indicativo de greve ou não tem indicativo de greve. Abre para encaminhamento, um a favor e um contra, e acabou. Vamos fazer isso? Eu vou colocar em regime de votação, então, primeiro a Assembleia, para o dia 11, com abraço ao Campus da Saúde. Eu vou colocar em regime de votação. Quem for favorável, quem for contrário, que se manifeste. Pessoas. Quem for contra, que se manifeste. Gente, só um momento. Gente, Sim. eu estou em regime, já está em regime de votação. Assembleia para o dia 11/11, com um abraço ao Campus da Saúde. Quem for contrário a essa posição, por favor, que se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas contrárias. 6 pessoas contrárias. A favor e abstenções. Calma. Meu Deus. Quantas pessoas... Bem, isso foi aprovado pela maioria. Vamos colocar em votação. Quem é favorável que se manifeste? Não dá para contar, gente. Não vai. Aprovado por ampla maioria. Martinez, antes de entrar na próxima votação... Só um momento. A coleta deu R$ 1.728,70. Só um momento. Abstenções? Houve abstenções? Não. Eu estou numa... 1, 2, 3, 4 abstenções. Eu estou numa curiosidade para saber o que aquele grupo está rindo, que vocês não têm noção. Vocês jogaram o dinheiro aqui na frente, eles começaram a rir. Eu queria saber o que vocês estão rindo, depois vocês me contam. Eu estou me inscrevendo para encaminhar a favor do ponto de pauta de greve.
Esse é o último ponto que nós vamos encaminhar agora. Abra inscrição contra para poder ter o debate. Pessoal, por favor. Pessoal, deixa eu pedir uma gentileza. Eu gostaria que todo mundo assentasse, porque à medida que as pessoas assentam... Nós vamos precisar contar essa... Fica mais fácil para a gente contar e também a plateia acaba ficando um pouco mais calma, tá? Nós temos agora que definir um dos pontos de pauta, que seria o indicativo de greve, que vai ser votado na Assembleia do dia 11, tá certo? O que nós estamos colocando aqui é isso agora. Alguém quer a palavra? Ótimo. Então eu vou colocar em regime de votação sobre a pauta do dia 11. No dia 11 nós vamos votar um indicativo de greve. Espera aí. Vocês estão parecendo aluno, gente. Vocês estão parecendo aluno. Pessoal, eu posso colocar em regime de voto... Professora, só um momentinho, nós estamos finalizando agora. Vamos colocar em regime de votação, porque está havendo um processo de esvaziamento significativo. Colocado em processo de votação, quem for favorável a que seja discutido na Assembleia do dia 11 um indicativo de greve, que se manifeste, por favor. Uma ampla maioria. Quem é contrário, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o contraste, mas teve 12 contra. Alguma abstenção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguém quer fazer declaração? Não, só um momento agora, só um momento. Eu peço 1 minuto, só 1 minuto. Só um minuto. Gente, nós vamos... Foi dito que seria na parte da manhã, às 9 horas. Tá? Só 1 minuto. Nesse auditório, chegaram a ter 440 professores no horário de pico. Tá certo? Esses 440 professores correspondem a quase 15% da categoria. Tá? Agradeço a vocês terem comparecido. Esse momento é importante. Todos esses movimentos de luta, eles não são da diretoria do sindicato, eles são da categoria. É importante que vocês continuem se mobilizando. Caso contrário, nós não vamos representar ninguém. Muito obrigado e até dia 11.